Com a paz do Senhor. Amém. Que alegria revê-los, né? Como bem a missionária disse aqui, é uma parceria do trono. Eu fico com saudade, porque cada um tem ali a sua agenda, né? O seu tempo é corrido, então às vezes a gente não consegue ver todos os rostinhos toda vez que a gente vem, né? Mas quando eu revejo, eu fico muito alegre em Cristo Jesus, por ter notícias de vocês. Bom, nessa manhã eu me alegro muito também em ver nossa irmã, que louvou ao Senhor aqui. Eu me lembro que teve um ano que teve um evento de mulheres, né, ali na Missão Vida. E foi um ano que eu estava muito machucada emocionalmente. Porque não é porque servimos ao Senhor que não somos feridos na caminhada, não é verdade? E eu estava muito machucada emocionalmente e alguém me convidou para ir, eu relutei, né? Quando a gente está machucado, a gente quer ficar quietinho, escondidinho, né? Até sarar. Mas aí uma pessoa insistiu muito comigo e eu fui. E eu me lembro que na madrugada, elas tinham preparado uns louvores para cantar na porta dos quartos. Elas acordaram de madrugada para fazer esse louvor. E aí quando chegou na porta do quarto que eu estava, eu não quis levantar. E a irmã que estava comigo no quarto falou assim para mim: filha, me chamou de filha, então eu creio que não tenha sido a irmã, mas o Senhor Deus a usando naquele momento. Levanta, ela está cantando para você. Então ali o Senhor já iniciou uma cura na minha alma, porque foi direcional. Então que o Senhor Deus continue te usando e te abençoando, bem como ao irmão, nesse ministério em nome de Jesus. Foi uma alegria muito grande, não foi? Os louvores que as irmãs cantaram, canções lindas, né? Que os irmãos cantaram, alegram o nosso coração, né? Traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, não é verdade? Eu tenho certeza que cada um aí carrega uma memória desse tempo, dessas canções que foram entoadas aqui, memórias felizes na presença do Senhor. Então, a palavra de Deus fala também de outra coisa que nos alegra, que nos deixa felizes na presença do Senhor, que é: ó quão bom e quão suave que é. Vamos falar mais alto? Ó quão bom e quão suave é. Glória a Deus. E eu preparei 2 mensagens e fiquei na dispensação do Espírito Santo de Deus para que Ele me clareasse a mente, o coração, direcionasse para o que deveria ser ministrado nessa manhã. E quando a irmã ministrou aqui durante o louvor a respeito de perdão, a respeito, né, de que temos que liberar perdão, o Espírito Santo me direcionou a palavra que nós todos deveríamos ouvir, compartilhar nesta manhã. Então é muito alegre nós estarmos reunidos aqui, é muito feliz, alegre o nosso coração, podermos aqui compartilhar louvores tão abençoados, poder nos rever, né? Como a irmã ainda falou assim: gente, agora vamos parar com o alvoroço. Esse alvoroço é o quê? É a união entre os irmãos, não é mesmo? É essa alegria de revermos uns aos outros, de contar as bênçãos, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, não é verdade? Então isso é uma alegria muito grande. E o inimigo, ele tem tentado roubar essa alegria dos nossos corações. Como? Antigamente nós ouvíamos muitos problemas nas casas dos crentes assim: eu tenho um problema seríssimo com meu vizinho, porque eu coloco os hinos aqui em casa, meu vizinho não é crente, não gosta. E aí pede para baixar, e a gente sempre tem um problema em relação a isso. Eu tenho um problema com o vizinho da igreja, né? Quantas igrejas não passaram por isso, né? Que eu não posso aumentar o volume demais que o vizinho não gosta. Só que o inimigo, ele mudou a estratégia dele com o passar dos anos. O nosso problema deixou de ser o nosso vizinho de casa, o nosso vizinho da igreja e até mesmo o nosso colega de trabalho, igual muitos, eu tenho certeza, aqui enfrentaram perseguições dentro do trabalho. A estratégia dele se transformou para dentro das nossas famílias. Trazer confusão, contenda, discórdia para dentro das nossas famílias. Porque afinal de contas, a palavra de Deus diz que um
reino dividido não subsiste. E ele usou a palavra de Deus contra o próprio Jesus, não usaria contra nós, seguidores de Cristo? Então ele tenta dividir a nossa casa, o nosso reino, o reino que o Senhor entregou nas nossas mãos, chamado nossa família. Irmã, será? Eu fiz um trabalho evangelístico na Unievangélica anteontem. E nesse trabalho evangelístico eu era responsável por orar pelas pessoas que aceitassem a oração. E ali 95% das pessoas eram jovens cursando ali a faculdade. E aí eu fui com um pensamento, como diz a irmã, a gente pensa que sabe a forma que Deus vai agir, né? Então eu fui pensando assim, eles vão pedir oração pela vida sentimental, né? Jovem sempre tem problema na vida sentimental. Não, eles vão pedir oração pela vida financeira. Jovem está sempre sem dinheiro, deve ser isso. E ainda assim pensei, não, talvez vão pedir oração pela vida emocional, porque as mentes estão sendo cada dia mais oprimidas, né? E já me preparei para esse tipo de oração. 100% das orações que eu fiz, 80% dos jovens pediram oração pelas suas famílias devido a conflitos familiares. 80%. 10% pediram pelo andamento do seu curso e 10% não tinham um motivo específico, só aceitaram oração. Mas é um número muito grande e expressivo de jovens com problemas familiares. Os detalhes, só Deus sabe. Os detalhes da nossa convivência familiar, só Deus sabe. Porque eu conheço, é de propriedade de causa, irmãos que sentam no banco da igreja de mãos dadas, um casal bonito, sorridente, mas que quando sai da igreja solta a mão e é um para lá e outro para cá. Por isso que eu digo que a realidade familiar de cada um é só você e Deus quem conhece. E dado a esse conhecimento, o Senhor separou e reservou esse momento para nós falarmos sobre isso. Sobre como resolver conflitos familiares. Como nós resolvemos um problema quando nós temos ali um muro erguido entre nós e outra pessoa dentro das nossas próprias casas. Ou mesmo também podemos comparar os nossos relacionamentos familiares como um espaço seguro, não é? Um espaço seguro. Eu me sinto segura com o meu esposo. Em uma viagem que faço sozinha, eu me sinto mais insegura do que se ele estivesse comigo. Filhos se sentem mais seguros na presença dos pais. Irmãos em Cristo. E o inimigo, ele tem tentado destruir esse relacionamento que nos promove uma segurança, um espaço seguro em Cristo Jesus. E isso por quê? Para que nós percamos o nosso foco naquilo que o Senhor separou e designou para que seja feito através das nossas vidas. Não era para que nós vivêssemos conflitos familiares. Mas existe uma questão muito forte, aonde o inimigo aproveita de personalidades, temperamentos, para fazer com que as pessoas se afastem umas das outras dentro das nossas próprias casas. E essa não é a vontade do Senhor. E parece que é muito mais fácil nós reatarmos amizades do que reatarmos o relacionamento com um ente querido. Parece que é muito mais fácil nós reatarmos relações de coleguismo do que com as nossas relações parentais. E o Senhor, ele sempre valorizou a família. Desde o Éden, o Senhor valoriza a família. E nós também precisamos entender que essa valorização precisa partir de nós. Irmã, mas você não conhece o meu esposo é muito difícil, meu esposo não serve a Deus. Quantos cenários podem haver aqui? Filhos,
irmãos, primos. Quantos contextos que podem haver aqui, quantos relacionamentos podem haver aqui que estão destruídos. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer colocar-nos em uma posição para reconstruirmos os muros da nossa comunhão com os nossos parentes e quiçá com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Para tanto, nós vamos abrir a palavra de Deus em Neemias. Neemias, nós vamos ficar com a nossa Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versos para aprender agora o que nós podemos fazer depois de termos um relacionamento que foi ferido, que foi machucado, que foi desconstruído com o passar do tempo, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Bom, a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1, verso 2, acompanhe em sua Bíblia, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando nós passamos por um conflito familiar, ou um conflito com uma amizade que o Senhor nos deu há anos, a primeira reação que nós temos, uma reação comum que nós temos, é sentar e chorar. Porque nós não queríamos que aquilo tivesse acontecido. Seja a responsabilidade de um, de outro, dos dois, seja a circunstância dada que levou a um conflito. Ninguém quer passar por isso. Então a reação comum é a mesma reação que Neemias teve ao receber a notícia que os muros de Jerusalém estavam derrubados. A gente senta, a gente chora, a gente lamenta por tudo que aconteceu. A gente chora nem que seja de raiva, mas chora. A gente chora por dentro, às vezes não sai lágrimas, mas a gente chora. Porque afinal de contas aquilo feriu as nossas emoções. Aquilo nos distanciou do que nós esperávamos para um relacionamento. Só que existe uma diferença entre a reação comum das pessoas e a reação das pessoas que receberam a oportunidade de servir ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. E essa diferença está aqui no final do versículo. Neemias, ele senta, ele chora, ele passa dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. As pessoas dizem assim: a Bíblia não tem resposta para tudo. Ela pode não citar o nome de tudo que você quer ouvir, mas ela tem resposta para tudo. O Senhor me trouxe essa clareza sobre relacionamentos familiares no livro de Neemias. Sobre essa união, essa reconstrução de problemas entre família, entre amigos, através do livro de Neemias. Então nós, como servos de Deus, a nossa reação frente a um conflito tem que ser diferente, irmãos. Eu nunca ouvi falar, fora de Neemias, de alguém que teve um conflito, vamos falar uma briga mesmo, familiar. Alguém que foi humilhado, machucado, ferido, que sentou, chorou, lamentou, mas que depois jejuou e orou. Normalmente as pessoas, mesmo servas de Deus, deixam as coisas fluírem naturalmente. Mas eu vou te dizer uma coisa, não deixa fluir um conflito naturalmente, não. Porque nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Senta, tudo bem, acalma, como disse a canção. Chora, tá tudo bem em chorar. Põe para fora o que dói.
lamenta, porque é realmente lamentável. Mas depois disso tudo, jejua e ora, para que o Espírito Santo de Deus possa te dar clareza para resolver esse conflito. Afinal de contas, nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que permanecemos firmes para a glória de Deus. E a vontade de Deus é que nos amemos uns aos... Amém. Bom, depois de entendermos que nós precisamos ter uma disciplina espiritual dentro desse contexto, nós precisamos não somente ter aquela reação humana, mas nós somos seres espirituais também, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar sobre aquele assunto. Nós também precisamos assumir a nossa responsabilidade nos muros que foram destruídos nos nossos relacionamentos. Existe uma reação comum aos seres humanos desde Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 3, traz o relato de uma reação comum quando nós sofremos, passamos por algum conflito. Gênesis 3, verso 11 diz assim: E Deus perguntou a Adão: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que tu me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, desde o Éden, a humanidade tem uma tendência a terceirizar a culpa pelas circunstâncias erradas que acontecem. Desde o Éden até os dias de hoje. Se nós não nos policiarmos, nós terceirizamos todo tipo de culpa, de erro que vem sobre as nossas vidas. Obviamente, tem situações que nós somos completamente inocentes. Mas quando se diz respeito a conflitos, existe sempre dois lados. E o nosso lado é o lado de servo de Deus. Então, se o nosso lado é o lado de servo de Deus, nós não temos apenas que clamar: ó Senhor, faça justiça por mim. Ó Senhor, me dá vitória sobre os meus adversários, como nós lemos aqui no Salmo 13. Mas nós temos também que jejuar e orar. Nós temos também que assumir a nossa responsabilidade naquele contexto que a gente está vivendo. Nós temos uma responsabilidade. Pode ser que nós não tenhamos ferido com palavras, mas talvez uma ausência nossa, um silêncio nosso, pode ter machucado a vida de alguém. E nós não somos dos que retrocedem. Então nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria nos relacionamentos. Porque o que nós mais temos visto é pessoas ferindo pessoas. Pessoas machucando pessoas. O que nós mais temos ouvido nessa geração são pessoas que não querem adentrar as portas de uma igreja porque foram feridas por pessoas. Só precisava de uma desculpa para sair da igreja. E também só precisa de uma mão estendida para voltar para a igreja. E que nós sejamos usados para isso. Então a reação comum é essa que vem desde o Gênesis. Terceirização da culpa. A reação de Neemias. Continua acompanhando comigo a leitura. Neemias 1, verso 5. Depois de sentar, depois de chorar, depois de lamentar, depois de jejuar, ele faz essa oração: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Bom, o povo já tinha sido levado cativo para a Babilônia. Outros haviam ficado em Jerusalém, em Judá. Estavam sendo escravizados.
O templo havia sido destruído, os muros haviam sido destruídos, era uma situação de completo arraso do povo de Israel. Anos se passaram e Neemias vem assumindo a culpa dos pecados de todo o povo de Israel. Pode ser que ele nem estava presente lá no princípio, onde tudo começou, e de fato não estava. Mas ele vem assumindo. De fato, eu e o meu povo pecamos contra ti. Eu confesso os nossos pecados diante de ti. Então Neemias assume a sua parcela de culpa, de responsabilidade na situação espiritual em que o povo de Israel estava vivendo. E nós, como servos de Deus, também temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós não somos mais como meninos, como Adão e Eva que estavam ali tendo o seu primeiro impasse emocional, não. Nós já somos pessoas cientes do que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus nunca nos ensina a terceirizar a culpa. Então que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa trazer à nossa mente, se houver, qual é a nossa parcela de culpa pela situação em que eu estou vivendo, de conflito, pela situação conflituosa que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma situação conflituosa com o meu esposo. Meu casamento está prestes a terminar. Meu esposo é isso, aquilo outro. Mas e a sua parcela de culpa? Qual é? Meu relacionamento com os meus filhos está um fiasco. Mas e a sua parcela de culpa? Qual é? O meu relacionamento com Deus está em ruínas. Eu te digo que não há culpa da parte de Deus. Nesse ponto, a culpa é nossa. Nós precisamos não só buscar consertar os nossos relacionamentos com pessoas, mas em primeiro lugar e principalmente o nosso relacionamento com Deus, que por vezes é realmente ferido, por vezes é realmente atacado, por vezes é realmente esfriado. Então nós precisamos procurar o que nós fizemos que nos afastou ali daquela comunhão, daquela intimidade com Deus. Afinal de contas, não vos chamamos mais de servos, mas os chamamos de amigos. E amigos se relacionam intimamente. Então, se não há mais um relacionamento íntimo com Deus, sabendo que Ele é perfeito e que Ele não nos abandona, nós precisamos, nessa manhã, procurar de Deus a clareza do que nós fizemos para que nós possamos consertar e voltarmos a nos relacionar intimamente com Ele. Não é assim que diz lá em Apocalipse? Lembra de onde caíste, volta, pratica as primeiras obras, volta ao primeiro amor. Bom, nós aprendemos aqui como que nós fazemos quando nós temos um problema com alguém. Nós aprendemos que a nossa reação é diferente. Nós aprendemos que nós precisamos procurar a nossa parcela de culpa. E uma coisa importantíssima que nós vamos aprender nessa manhã: mesmo com os muros do nosso relacionamento em ruínas, apresente-se ao Rei. Apresente-se ao Rei. Uma reação comum de quem está passando por algum problema. Está lá em 1 Reis. 1 Reis 19. Vamos abrir juntos a palavra do Senhor. É um texto bastante conhecido. 1 Reis 19, o verso de número 3. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Essa é uma reação comum.
Tem uma canção da pastora Ludmila Ferber, já recolhida pelo Senhor, que diz assim: logo após uma vitória, o desgaste, uma mistura do ataque, do mal. Depois que nós recebemos uma vitória, vocês já observaram? Parece que a gente é atacado assim ferozmente. Mas eu me pergunto se é um ataque feroz ou se foi nós que baixamos a guarda depois da vitória. Muitos soldados baixam a guarda depois de receber a vitória na guerra. E aí ele é ferozmente atacado. Então nós não podemos baixar a nossa guarda. Elias tinha acabado de passar por um embate ali, aonde ele viu a manifestação tremenda do poder de Deus sobre os profetas de Baal. E aí ele recebe uma ameaça e ele simplesmente esquece, anula tudo que ele viveu de sobrenatural. E aí ele ora ao Senhor falando: tira minha vida, já está bom. O que eu fiz já está bom, tira minha vida. E esse comportamento aqui de se deitar debaixo de uma árvore e dormir é um comportamento depressivo. Quem nunca passou por um problema emocional, por uma discussão, por um conflito, aquela situação que você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Só dá vontade de dormir. Eu já passei por isso. Eu deitava 8 da noite, acordava 10 da manhã no outro dia. Porque meu sonho era dormir e que quando eu acordasse tivesse tudo resolvido. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Ele vai fazer? Não. Porque Ele quer nos moldar mesmo em meio às provações. Ele podia ter respondido a oração de Elias aqui: tira minha vida, Senhor, já basta, já chega. Mas não, ele manda um anjo lá para dar comida para Elias e fala: come, porque você precisa, você vai caminhar muito ainda. E ele dá uma comida espiritual para Elias que ainda caminha muitos dias, resiste muitos dias. Então, se ele socorreu alguém que naquele momento pedia: Senhor, tira a minha própria vida, já basta. Não socorrerá nós, pedindo: Senhor, eu quero clareza sobre a minha responsabilidade no que está acontecendo, no caos que eu estou vivendo. Me dá clareza, me dá sabedoria, me dá força de vontade para resolver isso, porque eu sei que muitas vezes a vontade é a gente ficar acomodado, deixar contar. Quantos ditados populares a gente usa para justificar que nós não temos responsabilidade nisso? Se Ele quiser, Ele que vem falar comigo. Eu não errei, eu estou certa. Se ela quiser, ela que me procura. Quantas coisas nós usamos para justificar o nosso comodismo em situações conflituosas? Mas nós não somos dos que retrocedem. Bom, Elias paralisou perante as más notícias. Ele paralisou frente às reações adversas. Ao invés de se apresentar ao rei dos reis, ele temeu uma rainha. Paralisou, se escondeu no rei dos reis. E o rei dos reis foi quem teve que se apresentar para ele numa caverna. Essa foi a reação de Elias. Mas vamos ver qual foi a reação de Neemias quando ele recebeu as más notícias? Vamos continuar a leitura no livro de Neemias. Neemias capítulo 2 diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Em meio à tristeza, em meio à notícia de desolação, apresentar-se ao rei faz toda a diferença. Neemias, com o seu semblante abatido,
ele poderia ter ponderado e dito: hoje eu não vou me apresentar ao rei. Hoje eu não consigo. Hoje eu não dou conta. Hoje eu não saio desse quarto. A tristeza era grande, nós lemos o texto aqui juntos. E ela podia tê-lo consumido a ponto dele dizer: hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou pegar um atestado médico. Agora ficou mais difícil, né? Hoje eu vou ligar e vou falar que eu não vou. Hoje eu não saio desse quarto, eu não quero ver a cara de ninguém. Hoje eu não respondo o WhatsApp. Não dou conta. Minha bateria social acabou. É a palavra da modernidade. Estou sem bateria social. Só que Neemias decidiu, mesmo com o semblante caído, com a alma batida, apresentar-se ao rei. Como de costume, ele se apresentou ao rei. E naquele momento o rei percebeu como o seu semblante estava abatido e o perguntou o que estava acontecendo. E ele abre o coração sobre o que estava acontecendo. E ele recebe uma pergunta que vai mudar a história de todo o povo de Israel. O que você quer me pedir? É o que queres que eu te faça de Jesus nessa manhã. Se apresentar ao Rei dos Reis num momento conflituoso faz toda a diferença. Nós vimos que Elias se escondeu. E mesmo em sua infinita misericórdia, Deus o sustentou e o levou a ungir quem deveria ser o seu sucessor. Mas a história da reconstrução dos muros de Jerusalém fala mais alto. Porque ele se apresentou mesmo em sua tristeza. Será que na hora que eu passo um conflito com alguém, eu consigo me retirar e me apresentar ao Rei dos Reis? Eu estou bravo. Eu estou brava, Senhor. Tira essa ira do meu coração, Pai, porque eu não quero pecar contra o meu irmão. Eu não quero pecar contra o meu esposo, contra a minha esposa, contra meus filhos. Eu não quero pecar contra o Senhor. A gente faz isso, irmãos. Ou a gente deixa a ira, a razão, a vontade de ter razão nos consumir. Será que nós procuramos ao Rei dos Reis no momento da notícia da desolação? A gente procura, mas às vezes não é naquele primeiro momento, né? Naquele primeiro a gente só senta, chora e lamenta. Mas faz uma diferença enorme. Quantos testemunhos vocês, eu, já ouvimos de pessoas que receberam diagnósticos de doenças que não tinham cura e falaram na hora, na cara do médico: meu Deus vai me curar. E você vai ter notícia de que eu fui curada pelo Senhor. Nem pensou, irmãos, nem pensou, nem sentou, nem chorou, nem lamentou e já deu o crédito para Deus: eu vou ser curado, eu vou ser curado. E foi curado, foi curado. Eu sei que nós somos carne, sim. Eu sei que nós somos humanos, que cada um tem o seu temperamento, sua personalidade. Mas mais que isso, eu sei que você é um servo, uma serva de Deus, porque você está aqui nessa manhã. Quem não ama o Senhor, não deixa o seu leito um sábado de manhã e vem para a casa de Deus. Então, somos com nós mesmos, são os nossos relacionamentos familiares, pessoais mesmo, que o Senhor quer tratar nessa manhã. Quer mudar nessa manhã. E quiçá muitos relacionamentos com Ele mesmo, com o Rei dos Reis. Maravilha. Bom, depois que nós aprendemos como nós temos que nos comportar como servos de Deus, depois que nós aprendemos que nós temos que assumir a nossa parcela de culpa frente ao conflito, depois que nós aprendemos que mesmo em uma situação conflituosa, em uma situação desesperadora, vale a pena nos apresentarmos ao Rei dos Reis, nós precisamos ter a compreensão de que nós vamos sofrer uma oposição. Nós vamos sofrer uma oposição, porque como eu já disse aqui, existe um ser que tenta matar, roubar e destruir. Roubar a nossa paz, matar os nossos sonhos, destruir os nossos relacionamentos.
Então ele não descansa como nós descansamos à noite, que o Senhor nos permite. Ele está o tempo todo tentando nos afastar do centro da vontade de Deus e depois da presença do próprio Deus. Então, quando ele vê que você foi inspirado, convencido pelo Espírito Santo de Deus a resolver o conflito que está lá na sua casa, o conflito que está lá com seus amigos, o conflito que está lá no seu trabalho, quando ele viu que existia uma pontinha de desejo de resolver a situação, ele vai se opor. Ele vai se opor, porque ele não quer que nós vençamos esses obstáculos. Ele não quer. Então, a palavra de Deus nos mostra isso em Neemias, capítulo 2, verso 10, que diz assim: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Quando você vai procurar no dicionário o que significa comunhão, no dicionário mesmo, normal, não é bíblico não, vai aparecer assim para você: comunhão é quando alguém tem o mesmo interesse no bem-estar de outrem. Então, o desejo de Neemias, ou seja, ele estava interessado no bem dos israelitas, é que os israelitas voltassem à comunhão, não somente uns com os outros, mas com Deus. Então, quando Sambalate e Tobias viram isso, ficaram extremamente irritados e começaram a fazer planos, se opondo contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, creio eu, que já convenceu a tua alma de resolver situações conflituosas entre você e sua família, entre você e seus amigos. Mas eu preciso deixar vocês cientes de que haverá uma oposição, haverá uma voz sussurrando em seu ouvido: você não precisa de fazer isso não, que bobeira, deixa como está, melhor deixar como está. Mas para que fazer isso? Você está com a razão. Irmãos, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele é sempre o contrário. Você desce para subir, você perde para ganhar, não é assim? E você, muitas vezes, tem razão, está certo, e a Bíblia fala assim: se você souber que existe alguém que tem uma queixa contra ti, deixa a sua oferta no altar, vai lá, reconcilia. Mas eu não estou obrigado. Mas ele tem alguma coisa contra mim. Ela tem alguma coisa contra mim. Vai lá, reconcilia, depois volta e deixa a sua oferta. E a oferta de muitos nem é financeira, a oferta de muitos é serviço. É trabalhar no reino de Deus. E a palavra nos diz isso. Então nós vamos ouvir uma voz tentando se opor, circunstâncias tentando se opor. Mano do céu, eu ouvi aquela pregação cedo quando foi de tarde, que eu cheguei em casa, você não está entendendo o jeito que meu marido estava não. Oposição, para que os relacionamentos não sejam reconstruídos, não sejam abençoados, porque pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Por isso o objetivo do inimigo é nos manter feridos. Mas, em nome de Jesus, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos dará ousadia para resolver situações conflituosas com as pessoas que nós amamos. Coragem, ousadia. Essa oposição contra a comunhão, ela sempre vai haver. Então, nessa manhã, eu caminho para o encerramento, convidando você para ficar sob os pés. Aleluia. E eu quero que você feche seus olhos. Nós já estamos caminhando para o fim, se despreocupe. Apenas feche seus olhos. E eu quero que você traga à sua mente, nesse momento, as pessoas, ou a pessoa com a qual você está em uma relação conflituosa. Traz a imagem dessa pessoa aí na sua mente agora. Só de trazer a mente me deu raiva, irmão. Pode ficar com raiva aí de olhinho fechado.
Aqui é o lugar certo para o Senhor trabalhar as suas emoções. Traz à sua memória aquela pessoa que você tem um relacionamento conflituoso. Ah, irmã, eu não tenho. Então traz à sua memória a pessoa que mais te gerou prejuízo na vida. Seja na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, hoje, nos tempos atuais. Quem é essa pessoa que mais gerou prejuízo na sua vida? Prejuízo emocional, prejuízo físico, prejuízo financeiro. Traz aí à sua memória essa pessoa que mais gerou prejuízo na sua vida. Agora deixa eu te convidar a usar mais ainda a sua imaginação. Imagina aí Jesus, da forma que você imagina que ele é. Imagina Jesus chegando com as suas vestes brancas aqui nesse momento, de mão dada com essa pessoa. De mão dada com essa pessoa que te gerou prejuízo lá na infância, que te traumatizou na infância. Imagina Jesus chegando de mão dada com essa pessoa que te gerou um prejuízo emocional na adolescência, na juventude. Imagina aí o Senhor Jesus com a sua grande glória, poder e majestade, chegando agora de mão dada com essa pessoa que você está brigado, que você está tendo uma situação conflituosa. Eu sei que é difícil imaginar, eu passei por isso, o Espírito Santo de Deus me fez passar por isso. E no momento que ele me fez passar por isso, me deu uma raiva muito grande de ver Jesus chegando de mão dada com essa pessoa. Talvez isso também está passando no seu coração agora. Mas eu quero te dizer que da mesma forma que mesmo indigno Jesus te escolheu, mesmo indigno, mesmo indigna, essa pessoa é amada de Jesus. Essa pessoa é escolhida por Jesus. E nós estamos aqui para ganhar almas. Nós estamos aqui para que vidas sejam transformadas. Então seria hipocrisia da nossa parte ter raiva de Jesus estar de mãos dadas com essa pessoa. Então que nesse momento o Espírito Santo de Deus venha trazer à sua mente o entendimento que essa pessoa também precisa de salvação como eu e você precisamos. De que essa pessoa precisa de cura espiritual, assim como eu e você precisamos. E de que a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus colocará no nosso coração o desejo de orar, de clamar, para que essa pessoa seja liberta e que o relacionamento seja restituído. E se for uma situação que não há mais relacionamento, ou a pessoa faleceu, ou é uma pessoa que não há como se relacionar, que haja um perdão genuíno nos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, consolida essa palavra nos nossos corações nessa manhã, que o Senhor promova oportunidades para que situações sejam resolvidas, situações conflituosas sejam quebradas no nome de Jesus. Dá sabedoria no falar e sabedoria no calar, Senhor. Dá oportunidade desses irmãos resolverem seus problemas, seus conflitos com as pessoas, e que sejam emocionalmente curados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.